Fala pessoal, ligado no Carro em Foco Podcast, estamos começando mais um episódio. Creio que vocês vão gostar demais, que é um assunto que foi pedido nos últimos tempos para a gente abordar aqui. Já vou começar a pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, YouTube, agora nós estamos também no streaming Deezer, Spotify e Amazon Music. Então não tem mais desculpa para não acompanhar os episódios, hein, os nossos cortes. Então eu peço para vocês seguirem, indicarem, porque esse podcast é indicado para toda a área de reparação automotiva, universo automotivo. Tem muita gente interessada nisso, é uma área que cresce, que ela não para de crescer. E não tem muito conteúdo especializado. Então, os poucos conteúdos que tem, eu peço para vocês, não só o nosso podcast aqui, como os demais também, sigam, acompanhem, compartilhem, para que a gente feche realmente uma corrente de informação do nosso universo. Fala aí, Neylor Araújo. É isso aí. Mais um episódio aqui, tamo junto. Para variar, trouxemos uma pessoa que a gente admira no mercado, uma referência, né? E eu tenho certeza que quem assiste, quem é colaborador como a gente aqui desse meio automotivo, já conhece, e quem não conhece vai querer conhecer ainda mais e fazer esses cursos aí, porque realmente não é a modinha, é a tendência que está caminhando no mercado. O mercado de elétrico, toda a oficina vai ter que se especializar, conhecer ali, porque a gente vai entrar nesse assunto mais detalhado. E vou apresentar logo o Francisco aqui, Almeida, da Flex Company. Quem não conhece, siga ele nas redes aí, e ele vai contar um pouco da história dele e dessa empresa aí. Eu tenho certeza que vocês vão ser aluno deles aí. Bom, vamos lá, Franciscão. Fala, pessoal, obrigado pelo convite, né? Demorou, mas chegou. Isso aí. Quero agradecer aqui a todo o pessoal e a audiência do Carro em Foco Podcast, e em especial para o Neylor e para o Israel. Bom, galera, eu sou o Francisco, eu sou hoje o criador do ProVHE. O que é o ProVHE? É um treinamento de profissionais especialistas em veículos híbridos e elétricos. Eu fundei a Flex Company em 2012. O meu histórico educacional é grande. Eu comecei na área de ensino em 2001 no Grupo Objetivo. E aí passei por várias etapas lá. Comecei como bedel, aí fui para professor, coordenador, diretor. E aí eu decidi abrir o meu próprio centro de treinamento. E em 2012 a Flex Company foi fundada na cidade de Santo André. E nós tínhamos, a princípio, treinamentos presenciais até 2019, né? E aí veio a pandemia. Mas em veículos elétricos, nós iniciamos o nosso treinamento, a nossa especialização em 2018. E aí a galera, na época, eu fui meio que tirado como louco, né? Ainda tem gente que hoje acha que é loucura isso. Mas imagine em 2018. Hoje a gente já tem BYD, já tem Omoda, já tem GWM, todas as montadoras já têm algum tipo de modelo eletrificado. A gente tá vendo a Stellantis com investimento de 30 bi, né, numa plataforma de eletrificação do grupo deles. E em 2018 não tinha isso. Em 2018, aí fala, poxa, de onde que veio essa ideia? Eu fui estudar um pouquinho do mercado fora, né? A gente, culturalmente no Brasil, a gente sabe que as coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos e Europa, depois vem para cá. Aí eu fiz meio que uma engenharia reversa. Aí eu fui entender um pouco de China, Estados Unidos, depois Europa, e eu vi que era um movimento forte, mas ainda era embrionário. E aí a gente foi buscar informação da indústria. Porque até então, no campo civil, na reparação civil, não se tinha informação de trabalho com veículos elétricos. Não tinha nenhuma demanda de veículos elétricos. E eu fui entender a informação da indústria. E eu entendi que, culturalmente, no Brasil, o que acontece? Sempre a informação começou na indústria, e quando esse veículo ele vem para campo, depois ele passa para uma reparação, para um reparador independente, para uma oficina independente que não é representada ou registrada ou de qualquer montadora. Então aquele cara, ele se especializou, ele estudou, ele aprendeu lavando peça, como a gente sabe que é a cultura da oficina mecânica, né? O pessoal que está aqui, que é reparador, sabe que eu comecei numa funilaria. Um moleque, 13 anos, lixando carro, você tá entendendo? Comendo pole, lavando oficina, tudo tal. Mas enfim. E aí o que aconteceu em 2018? A gente foi estudando e colocamos um treinamento inicial para veículos elétricos. Entendia-se, Israel, que o veículo elétrico ele não é a mesma coisa, assim, o modus operandi de trabalho dele não é a mesma coisa que um veículo a combustão, isso é óbvio. Por quê?
tem um fator muito importante, que é a segurança e o risco. A gente está falando de um veículo com 200 volts, 300, 400. Existem veículos agora, super máquinas, com 1.200 volts, que esse veículo ele tem o mesmo risco daquela galera da Enel, que trabalha no poste. Você está entendendo? Tem que usar EPI, tem que usar EPC, tem que ter treinamento técnico, tem que ter NR10. E tudo isso eu estou falando para vocês dentro de uma construção de ensino. Eu sei que tem pessoas que não fazem isso. Só que hoje eu vejo que como eu tenho uma grande responsabilidade como educador e como profissional do setor automotivo, de que é levar segurança para essa pessoa, de quebrar os mitos e de mostrar as oportunidades de mercado. Visto tudo isso, a gente criou um treinamento inicial para que não ocorresse nenhum tipo de erro e que acontecesse também a reparação. Erro que eu digo, erro fatal, ou de vida ou do patrimônio. E aí veio a pandemia. E a pandemia acelerou tudo. Os chineses vieram com tudo, né? E hoje o nosso treinamento é um treinamento operacional. Nós temos diversos níveis. Lá a gente separa por faixa. Faixa cinza, faixa verde, faixa azul, faixa verde, faixa marrom, faixa preta. São classificações que nós colocamos, nomenclaturas, para que o mecânico e para o reparador, ou o profissional que está indo para o setor automotivo, e seja ele reparador, funileiro, consultor, a gente estava até fazendo uma resenha aqui antes, falando sobre a necessidade disso, para sinistro, vistoriador, enfim, tudo para o carro elétrico tem uma especificação, né? Então hoje nós temos treinamentos que vão desde o básico, desde da simples abordagem de uma desenergização de um veículo, até diagnóstico avançado, até reparação de bateria, até... eu não trabalho com, por enquanto, né, com a conversão, né? O pessoal gosta muito de conversão, porque ainda não tem homologação no Brasil, então acredito que ainda não é um mercado próximo. Mas no que se trata de reparação automotiva em veículos eletrificados, a gente tem ali todas as esteiras, todas as graduações até chegar no faixa preta. Sim. Legal. Eu queria já começar falando do que a gente mais aborda aqui, que é o mercado segurador frente às oficinas, né, Neila? E o Neila tem bastante coisa aqui para perguntar, mas a minha principal dúvida. Algumas seguradoras, não vou digo todas, mas as maiores, elas já estão pressionando a sua rede credenciada a se adequar ao atendimento de veículos elétricos. Hoje isso é viável? Tem uma ideia de custo para essa adequação? O que é necessário para essa adequação? Né? E dentre esse seu comentário aí, eu vou colocando alguns outros comentários que com certeza vão surgir. Mas a pergunta basicamente é essa. Hoje vale a pena essa adequação? Quanto se custa para se adequar minimamente a esse atendimento? E o que é necessário? Além do, lógico, de um treinamento, né, para capacitar o profissional. Sim. Vamos lá. No que diz respeito, já está havendo um grande barulho por parte das seguradoras, e vocês sabem disso, na cobrança pelo atendimento para um veículo eletrificado. Porque vamos nos colocar no lugar da seguradora. Você chegou com um veículo elétrico, eu fui, estou segurando ele, né? Você fez o contrato. E aí, se acontece algum tipo de sinistro, para onde que ela precisa de alguém que atenda ela. Por isso que ela credencia funilaria, oficinas mecânicas e outros serviços. E hoje, sim, já há uma demanda para esse serviço, e alguns já estão nos procurando no sentido de que, Francisco, como que eu faço essa mesma pergunta que você fez para adaptar minha oficina porque a seguradora está me pressionando? Não existe ainda uma normativa, ainda não existe algo assim, uma norma regulamentadora para que, mas minimamente nós acreditamos, tá, que, primeiro, como você mesmo citou,
tem que ter um profissional capacitado e certificado lá. E essa daí é uma outra preocupação que as seguradoras vão ter que ter. Porque existem pessoas no mercado, que, infelizmente, e isso em qualquer profissão, tá? Que se dizem ser especialistas, mas é aquele cara que fuçou, cara, que mexeu, tudo. E isso deu certo muito tempo na reparação. O menino começou lavando peça, que aprendeu a fazer câmbio, que aprendeu a fazer injeção eletrônica, tudo. No veículo elétrico não, porque ele tem uma outra normativa de trabalho. Quando você pega um veículo elétrico, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar a ficha de resgate dele para saber como fazer a desenergização dele. E hoje tem muitas pessoas que nem sabem o que é uma ficha de resgate. Você tem que saber fazer a subscrição e baixar o manual técnico. Manual do reparador, manual técnico de fábrica desse veículo. Vem tudo instruído ali, ô Israel. Não dá pra gente ir fuçando. Outro ponto, você tem um profissional certificado. A sua oficina, a partir daquele momento, ela se torna apta a atender um veículo eletrificado, porque você tem um profissional responsável, com NR10, com a certificação de especialista. E aí a gente vem para as implantações. Essa oficina ela vai ter que ter se ela não tiver uma área destinada, identificada, ela tem que ter EPC. Equipamento de proteção coletiva, que é a identificação desse veículo elétrico. O veículo elétrico ele ainda chama muita atenção, né? Na oficina, no Brasil, culturalmente, né? Chegou um veículo diferente, aí forma aquela roda, né? Todo mundo ali, tudo. E quem nunca, né? Qual foi o reparador que nunca pegou aquele Peugeot com aquele cliente que gosta de passar o dia inteiro ali com você, né? Ele já traz um banquinho de praia para ficar ali do seu lado. E os reparadores sabem do que eu tô falando. É o consultor de reparação, né? Você vai dando os pitacos. Um assistente. Ele até fala, você quer que eu vá buscar peça para você? Né? Quantos já não aconteceu isso? O cliente está lá, ele quer agilizar. Mas enfim, isso não vai poder mais acontecer. Existe uma normativa, Israel, de que para trabalhar com um veículo elétrico, na Alemanha são 4 pessoas. Área isolada, identificou a área, colocou lá os EPCs, placas de alta tensão, tudo proibida a entrada naquele quadrado, naquele espaço. E aí na Alemanha trabalha 4 pessoas. No Brasil, nós estamos trabalhando para que 2 pessoas trabalhem nele. 2 pessoas. Um técnico principal e um técnico que fica de suporte ali para caso alguma coisa aconteça, precisa de alguma emergência. No caso da desenergização do veículo. Eu acredito em tudo, Israel. Eu vou ter que reparar o veículo todo naquela área, ou eu posso apenas desenergizar ele e seguir para uma linha convencional de reparação? Ah, sim. Você desenergiza, mas se você estiver trabalhando na alta tensão, existem vários níveis de reparação no veículo elétrico. Se de repente aquela área isolada, ela é justamente porque o veículo ele fica exposto. Quando a gente faz um processo de desenergização, a gente faz o powerlet, tira a chave para ele não ter o risco de ligar, porque hoje um carro elétrico, você já dirigiu um carro elétrico, ele não faz som algum. É verdade. Então muitas pessoas não sabem nem se ele está ligado ou não. Então, tem alguns protocolos de segurança. E eu não quero falar que eu também não quero gerar na galera que está assistindo a gente uma autoconfiança desnecessária e nem um terror desnecessário. Você está entendendo? Quando você segue um protocolo, fez lá o processo de desenergização, tirou a chave, desligou a bateria de baixa tensão no polo negativo, fez a desenergização dele, ou no interlock, que é o MSD, Manual Service Disconnect, que é o sistema de desenergização. Alguns veículos, principalmente os chineses, não têm esse interlock. A Volvo, a Nissan tem, os veículos chineses não têm. Você tem que... Ele tem identificado um desconector. Você desconecta, espera 15 minutinhos, vai lá e faz um teste de tensão residual para ver se foi dissipada se já não tem mais corrente elétrica ali de alta tensão. E aí você está apto a trabalhar no veículo. Mas, de repente, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Você fez a desenergização, você está ali trabalhando, você desconectou, e aí você tem aquele ajudante imperativo. Deixa eu ajudar! Deixa eu ajudar! Tem um cabo aqui foi desconectado! Você está entendendo? Sim. Então, assim, é um processo de aculturar esse profissional. E quando a gente fala da seguradora, ela vai ter que se preocupar tanto em finalizar o serviço, como também nesse processo. Então eles vão pegar pesado nisso. A tua oficina, você tem treinamento? Tá, quais são os seus equipamentos de EPI? Você tem equipamentos de EPC? Quais são os seus equipamentos de EPC? Esse veículo que você tem um carregador elétrico? Você tem um carregador, um wallbox na sua oficina? Que atenda, porque como que eu vou atender um veículo elétrico se depois eu não consigo fazer um teste de carga nele? Tudo bem, com um veículo elétrico eu posso colocar ele naquela tomada ali. Não tem problema, é carga lenta. Vai rolar do mesmo jeito, só que vai levar um tempo a mais. Então, quando você me fala de investimento, tudo, por exemplo, alguns equipamentos,
Saber trabalhar com um scanner em veículo elétrico, saber trabalhar com um megômetro em veículo elétrico, saber trabalhar qual é a classificação do multímetro que a gente vai trabalhar com o veículo elétrico, qual é a classificação da luva que eu vou trabalhar com o veículo elétrico, entendeu? E tudo isso, eu sei que pode estar parecendo um bicho de 7 cabeças agora, quando a gente fala desse jeito, mas não é. Eu tenho atendido alguns grandes clientes que, por exemplo, o cara tem lá uma funilaria que ele atende a Porto Seguro. Né? Vamos colocar aqui. Não sei se eu poderia falar o nome aqui. Não tem problema. Tá? Não tem? Então tá. Porto Seguro patrocina a gente. Boa. Então ele atende lá a Porto Seguro. E aí ele começou a ser cobrado também. Sim. Entendeu? Tipo, poxa, e aí? Você atende uma média de 150 veículos por mês. É uma oficina grande. E aí? Ó, tá chegando elétrica. E aí? Você consegue dar conta? Aí ele foi e chamou a gente. Falou, cara, tô sendo pressionado. A água bateu no pescoço. Eu tenho que... E aí a gente fez a mesma pergunta, o que eu preciso, Francisco? Porque ainda não tem, Israel, uma normativa. Mas já adianto para vocês, eu faço parte de algumas comissões. Então, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, existe uma comissão que está trabalhando algumas NRs, algumas normas regulamentadoras. Por que se cria a norma? Porque já aconteceu algum tipo de porcaria. Toda norma, toda regra, ela só é criada quando... deu uma margem para alguma, né, vamos colocar entre aspas ali, para alguma treta. Então já está sendo feito isso. A BVE, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, está pegando forte em todas essas questões de normativas, mas a princípio eu trabalho sempre com o conceito de segurança e eficiência e eficácia no trabalho. Então esse é o padrão que a gente coloca nas oficinas hoje que prestam serviço para a seguradora. Então eu vejo dessa forma, existe aí uma sequência. Certificação, não só de veículo elétrico, de NR10, de veículo elétrico. E aí, com isso, esse ser humano certificado, esse profissional certificado, ele consegue adaptar a oficina dele, ele consegue já trabalhar minimamente com os veículos elétricos, entendeu? Um elevador que suporte o peso de um veículo elétrico, porque ele é mais pesado, EPI, EPC, equipamentos que atendam, ferramenta VDE, que são ferramentas isoladas, que é a ferramenta homologada pela NR10, você está entendendo? E o conhecimento. Entendeu? E, obviamente, gerar ali um checklist para esse veículo, tá bom? Chegou um veículo elétrico. Quem é o especialista? Ah, é o Israel. Então, porque o que acontece? Essas grandes oficinas, grandes médias, que atendem um volume de veículo, não vão atender só os elétricos. É uma ignorância muito grande quando o cara fala, o carro a combustão vai acabar. Cara, mentira isso, não vai acabar. A gente vai ter trabalho aí durante muitos anos. Só que fechar os olhos para o veículo elétrico, como você está vendo, essa sua pergunta, ela veio justamente porque está batendo na porta. Sim. A gente tem seguradora, a seguradora não está segurando o veículo elétrico, mas e aí? Aí vem um outro problema ainda. Como se avalia uma bateria de um veículo elétrico? Fala pessoal, trazendo mais um apoiador do nosso canal, estou falando da Copini Norbiato Corretora de Seguros. Proteja seu patrimônio, sua vida e seu bem. Faça cotações com eles, tanto do seguro auto quanto residencial e industrial, planos de saúde, plano odontológico, previdência, equipe altamente especializada e profissional para te atender da melhor maneira possível. Copini Norbiato Corretora de Seguros. O Neylor chegou, eu sou o avalista ali, ó. O Neylor chegou com um BYD King 2023. Tô dando um exemplo aqui. E ele falou, quero fazer. Como que eu avalio esse carro? Por fora tá tudo lindo. Não faz barulho, o carro elétrico não faz barulho. Tá andando, tá normal. Aí, de repente, a bateria do Neylor tá com 70% de vida útil, que é o que a gente chama de SOH, State of Health, estado de saúde da bateria. 70%. Cara, matou o carro. Esse carro, ele tem data de validade agora. Você tá entendendo? Por quê? Porque foi mal utilizado, porque algum processo ali no meio não foi legal. Então, é assim, tem muito pano para manga para seguradoras. Algumas já abriram os olhos, outras não. Tem grandes grupos que já adotaram o sistema. Grandes grupos que atendem seguradora na parte de vidro, na parte de troca de peças, partes, componentes, de reparos rápidos, entendeu? Que já abriram os olhos e falaram, poxa, a gente tem que atender esses caras. E eu vou te falar uma coisa, eu acredito que vai ficar muito apertado no sentido de credibilidade. Eu chegar em você é um credenciado da seguradora e falar, você atende híbridos elétricos?
O seu não, nesse momento, a sua negativa, quando você fala, não, eu não atendo. Você está falando para o mercado, eu estou ficando para trás. Gera um senso de incapacidade, né? Total. Tipo, eu não estou me adequando à tecnologia atual. Mas eu fiz questão assim de falar assim, vamos trazer o Francisco aqui porque é o cara para falar, justamente por isso. Assim, você falou bastante coisa aí e isso é importante ressaltar, porque assim não adianta nada, né, a oficina se capacitar, investir, fazer isso, se a seguradora não vê esse lado também deles, né? Assim, não valorizar. Porque, teoricamente, não é tão simples, né? Pode ser mortal se o cara fazer alguma coisa errada, né? Não seguir os procedimentos, tudo. Fora que, né, lá dentro da oficina também, o que eu queria saber, você comentou aí. Então, ele trabalha dessa forma híbrida, sim. Seria mais aconselhável o cara montar uma outra estrutura só para isso? Ou realmente dá para fazer esse mix? Porque o medo que dá é risco, né? Assim, Sim. Porque um carro desse, né? De repente o cara assume lá. A seguradora, eu já tive essa experiência. A seguradora atendeu um Prius, Sim. Já é antiguinho, né? Então, um Prius. E eles, a funilaria é a mesma, a gente não vai te pagar nada a mais. Você pede para alguém tirar a bateria, e você faz a solda. Eu não acho justo, entendeu? Sim. Não acho justo. Eu acho que se uma oficina vai fazer um investimento, vai se capacitar, vai fazer isso, com a hora que eles pagam hoje em dia, não aspira, entendeu? Não aspira o empresário, falando eu empresário. Concordo. Não aspira, entendeu? E por isso que a gente quis trazer você justamente para isso. Ó, gente, não é tão simples. Tem que se valorizar, não é, você concorda? Eu te dou um com essa exemplo. parte? Claro, lógico, eu concordo em grau, gênero e número com o que você está falando. Hoje, a precificação da mão de obra especializada em veículos elétricos, ela chega a ser 6 vezes maior do que um veículo a combustão. Você está falando de um profissional que estudou, que ele entregou uma parte da vida dele para se capacitar para aquilo. O tempo não tem valor, né? Exatamente. Verdade, Não, e todos têm o seu valor, Neylor. Só que a gente está falando de um cara que ele sabe aquilo que a grande maioria não sabe. É verdade. A gente está falando de uma pessoa que tem uma capacidade, que tem uma capacitação, que tem um preparo, que foi treinado, que se expôs, que investiu, além do que o outro. E ninguém é melhor do que ninguém, mas é uma questão de matemática simples. E eu vou te dar um exemplo, e eu sei do que você está falando. Por exemplo, hoje o que a gente está atendendo muito? Oficinas que falam, eu estou com um carro aqui da seguradora, só que eu fiquei sabendo que tem que fazer a desenergização do veículo. E ninguém aqui sabe fazer. Cara, eu tô ficando careca de fazer isso. E eu posso falar preços aqui para vocês? Eu gostaria de saber realmente o legal. quanto a gente pode cobrar. Vai de R$ 1.200 a R$ 2.200. Sabe Uma quanto- desenergização. Sabe quanto a seguradora está pagando hoje? Quanto? Eu peguei alguns processos, R$ 650. Então, é uma outra coisa que muitas vezes a seguradora aponta, o humano que a gente está conversando lá, ele não sabe o que precisa fazer. E como que é a oficina? O Israel tem lá uma oficina, chegou lá para ele um Volvo XC60. Francisco, tem que trocar o eixo traseiro desse Volvo. Eu preciso desenergizar o veículo? Precisa. Aí eu pego, mando um reparador dos nossos alunos mesmo, que já são especialistas. Ele vai lá, vai com o scannerzinho dele, faz o relatório de entrada, tal, dá para desenergizar, tá sem fuga de corrente, tudo tal. Faz todo o procedimento que eu falei para vocês, baixa a ficha de resgate, entrega, faz todo o serviço. Tem muita oficina que não sabe como repassar isso para a seguradora. Como eu repasso esse valor para a seguradora? Como eu explico esse serviço para a seguradora? Então, além da oficina ter o preparo, ela ainda tem que explicar para a seguradora que aquele serviço é diferente. Entendeu? Ainda tem que explicar. Na Espanha, você chega nas oficinas, tem assim, ó, carro a combustão, X a hora. Carro a diesel, que lá tem bastante, né? X a hora. Carro híbrido, X a hora. Carro elétrico, X a hora. A Toyota começou a fazer isso em algumas oficinas dela aqui no Brasil. Tinha uma tabelinha ali Que é o correto, né? É o correto. É o correto. É o correto. Complexidade é Você completamente diferente Exatamente. de outro. Então, voltando ao que você falou, eu acredito que vai passar por um processo também de educação das seguradoras. Elas entender, porque senão o próprio reparador, o dono da oficina, Neylor, ele fala, poxa, cara, não tá compensando. Olha que gangorra que o cara fica. Ele fala, poxa, a seguradora não tá pagando aqui o que eu deveria pagar. Eles não entendem, eles não sabem precificar isso daqui e eu tô ficando confuso. Só que ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, eu vou ser
esmagado pelo mercado, mesmo eu ainda não tendo toda... Porque o que a gente pensa? A cultura do brasileiro é fazer as coisas mesmo quando já está na tampa Batendo na porta. Quando já está batendo na porta, quando já está fervendo, né? Só que agora é o inverso. Quem nunca viu aquela Kombi vermelha parada por aí, com aquele chopp artesanal gelado, né? Aquela variedade, aquela qualidade. Agora eles estão começando aí com as coisas novas, fazendo eventos. Então, se você vai batizar seu filho, se você vai fazer seu aniversário, aquele churrasquinho, conte com ele, o Marcelão. Faça um orçamento que eu tenho certeza que vai dar negócio com vocês. Porque você não vai conseguir aprender a trabalhar no carro elétrico num papo como esse nosso aqui de 1 hora que a gente vai ficar aqui. Não vai ser numa imersãozinha E nem na raça, né? de um final de semana. Nem na raça. Eu vou comprar um carro elétrico para mim desmontar e montar. Quantas vezes a gente não viu o mecânico fazer isso com um câmbio novo que tinha chego no mercado, com esses 3 cilindros banhado a óleo, que os caras... Não, é sério. Né? Verdade, Com os quando chegou a época dos importados aqui no Brasil, não sei a idade de vocês, mas ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando começou... Quando o Collor, né? Exatamente, que começou a vir veículos importados pro Brasil. O mecânico, ele pegava e conseguia desenrolar aquilo tudo no veículo elétrico. Isso não vai acontecer. O veículo elétrico, antes de eu botar a mão, já estou ganhando dinheiro com ele. Mas uma observação sobre essa época, muitos modelos excelentes lá na Europa, não vou citar aqui, Maré. Sim. Foi morto aqui no Brasil, ou foi negativado aqui no Brasil devido à falta de experiência. Maré, Peugeot, Citroën. E eu acredito que com os elétricos vai acontecer, está acontecendo a mesma coisa. A elétrico não presta. Por que não presta? Porque não tem mão de obra qualificada para isso. Exato. Por que não prestaria uma tecnologia de ponta? Algo que não polui, algo que é abastecível, sustentável. Mas é aquilo, Zé, mas torque o do que carro que é o elétrico não prestar, excelente. né? Sabe o que eu vejo muito hoje? E que eu vou até dar um alerta, como a gente está aqui numa rede social, como a gente está aqui na internet, como isso aqui é um veículo de comunicação e talvez o mais abrangente hoje do mundo, que é esse tipo de formato aqui que a gente constrói, hoje tem muita coisa que prejudica o profissional na internet, ô Israel. Sabe por quê? Interesses comerciais, cara. Então você vê que todo mundo que fala bem ou fala mal, cara, sempre tem um interesse por trás. Eu costumo falar que o carro elétrico ele não precisa de advogado. A BYD deve ter uma pancada de advogado, a GWM, a Ford, a Volkswagen, tudo. Eles não precisam. O que a gente sempre batalha aqui, e eu acredito que também é uma missão de vocês, é fazer com que o reparador cada vez fique mais capacitado para isso. A gente tem um estudo, a grande baixa de sucessão em oficinas mecânicas. Eu sei que esse não é o nosso tema hoje. Mas vocês vão entender por quê. Poxa, o cara tem a oficina, o pai dele tinha, passou para ele, o filho dele não quer mais. Vai matar o negócio. Vai matar o negócio da família vai morrer. Ou então o cara vai passar para um funcionário, que também já não é tão novo assim, que também não vai conseguir passar para o filho dele. Sabe por que isso? A descriminalização, a visão percebida que a gente colocou da oficina mecânica. É o mão suja, ali é o mão de graxa. É o cara que não tem dinheiro. É o cara que faz um jeitinho. É o cara que troca uma pastilha de freio por R$30. Nós já abordamos isso aqui, né? Aquele velho conceito Paulão da regulagem. Igual do grande velho conceito de oficina que tinha um pôster da Gretchen pelada ali, tocando Amado Batista, não existe mais. Sim, aquela borracharia imunda. Sim. Aquela oficina onde era obrigatório tá sujo. Sim. Mas mudou isso. E a vinda do carro elétrico, a reparação dos eletrificados, ela é como se fizesse, sabe quando entra o safety car na pista? Tá todo mundo ali, o primeiro lugar tá uns 30 segundos do segundo, que não sei o quê. Entrou o safety car na pista. Juntou todo mundo. O cara que é pequeno tem a oportunidade de ser grande. O cara que é grande tem a oportunidade de não ficar, de não virar obsoleto. Juntou todo mundo. A gente vai continuar atendendo o carro a combustão. Só que chegou agora no mercado, chegou já há algum tempo no mercado, existe uma demanda reprimida muito grande para reparadores. Hoje nós temos oficinas que, a gente estava comentando do Rodrigo da Infinity, vem carro de outros estados para atender, aqui em Mauá. Por que vem um carro lá do Rio Grande do Sul, um carro lá de Tocantins, um carro lá do Piauí,
para uma oficina no ABC Paulista? Por que vem? Por que está acontecendo? Porque não tem alguém lá, Falta. ou então não foi percebido, não foi encontrado um profissional que conseguisse atender Sim. essa demanda. Então, a reparação automotiva, ela está chegando num nível, porque assim, a gente tem, enquanto a gente não se valorizar, e ela está forçando essa valorização. Um reparador técnico, ele tem a autoridade de um engenheiro. Ele tem a autoridade de um advogado. Por que quando um advogado fala qualquer abobrinha, o cara, sim, senhor? Por que quando um médico fala qualquer abobrinha, sim, senhor? Por que o engenheiro, quando e o reparador sempre é questionado? É verdade. Mas você tem certeza que é isso? Não. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Eu vi num Num lugar, diagnóstico. né, eu vi lá no Eu vídeo. vi lá no YouTube que Exatamente. quando o cara chega na sua oficina com as peças para você colocar. Nossa, Tipo, quem é um especialista? Mas sabe por que acontece isso? A nossa visão percebida. Enquanto a gente não se posicionar como especialista, e com o carro elétrico não tem como você fugir. Não vai ter como você não ser um especialista. Não dá para ser o gambiarreiro. E por que eu tô tocando nisso, Israel? Porque o mercado da internet, ele é muito prostituído. Sim. Quando aparece um profissional, um cara que abre uma bateria no meio da rua, coloca o carro em cima de um botijão de gás, mexe numa bateria, sem EPI, sem EPC, fumando em cima daquela bateria, cheio de coisas que são Cria um contato, condutores. Você tá entendendo? Sim. Aí, meu amigo, o dono do carro vai chegar, mas eu vi o menino que conserta na rua. Por que você tá me cobrando diagnóstico de entrada, relatório técnico, subscrição, ficha de inscrição? Por que você tá me colocando aqui que você usou o equipamento XYZ? Você tem um cara... Só que isso, eu espero em Deus, tá? Que nunca aconteça nada de... Mas, cara, não é a forma certa de se trabalhar. Você tá rebaixando e muito, como aconteceu com um cara que troca a pastilha por R$30. Você tá entendendo? O cara que não estuda, o cara que não... Sabe, todo mundo rala, todo mundo tem direito de ganhar o seu ganha-pão. Mas hoje, enquanto a gente não colocar... E o carro elétrico, ele veio para gritar isso, o Israel. E a internet tem esse jogo... Eu não vou falar que é o jogo contra, mas são os jogos de interesse. A gente vê grandes influenciadores de grandes emissoras, da Globo, falando mal de carro elétrico. Só que ele dirige um carro elétrico. Sim. Ele tem um carro elétrico. Você tá entendendo? Só que qual é o intuito por trás disso? Eu não quero polemizar aqui, mas eu só tô falando que pelo menos a minha missão, tá? Não é em defender o carro elétrico. É em preparar o reparador para que ele passe para o próximo nível e para que ele não fique para trás. E aí, dentro disso, vem uma sequência de coisas. Proteção da vida, proteção do patrimônio. Hoje, facilmente, a gente vê um carro de 500, 600, 800 mil reais, que ele vai dar uma falha. Ó. E o dono do carro vai querer levar o carro aonde? Naquele cara que sempre me atendeu. Pô, o Naylor atendeu minha perua, meu Peugeot, meu Maré, meu Gol Bolinha, meu Escort XR3, atendeu tudo. E agora eu tenho um híbrido, cara. Eu vou levar no Naylor. O Naylor é o mecânico da família. Não tem isso? Tem. Atendeu meu pai, meu filho, e vai atender minha filha. Você tá entendendo? Sim. E eu levo lá e o Naylor não atende. Tô dando exemplo, tá? O Naylor não atende. Automaticamente, o que esse cliente pensa? Poxa, eu vou ter que procurar outro mecânico. O Naylor não me atende mais. E é isso que vai acontecer com as oficinas mecânicas, com a sua carteira de cliente. Sabe aquele cara que leva o carro para você fazer uma revisãozinha de 6 meses, trocar óleo, trocar pastilha, trocar vela, trocar tudo. E quando ele troca de carro, ele ainda leva o carro na tua oficina. Vê aí se tá bom. Escuta o que eu tô te falando. O próximo carro que ele vai levar na tua oficina vai ser um eletrificado. E aí eu te faço uma pergunta. Você tem a condição, a capacitação técnica, os equipamentos certos para fazer um diagnóstico para ele? Aí fica a pergunta. Não, você perdeu esse cara. Sim. E basta um não, né? Mas Basta um não. hoje eu acho que, assim, evoluímos, né? Assim, mas teve esse paradigma nos carros em injeção, né? Era carburado, né? Aí veio o carro em injeção e muito mecânico, aqueles caras, não, isso aí não vira, isso aí não vai, isso aí não vai. Acho que hoje, por sermos mais evoluídos, beleza, mas assim, estamos atrasados, nós estamos Mas tá atrasados. acontecendo a mesma coisa nele. Nós estamos atrasados, né? Você a história está se repetindo. Lembra Só mudou os ali, personagens. um monte de oficina? Carbotec, Carboflex, Carbo Jaime Motor. Carburadores, que era uma referência aqui no ABC. Sim. Hoje é Jaime Brosol, Injeção não sei o que. Eletrônica. Então,
Aí o que acontece? E aconteceu isso que você tá falando, Neila. É, Não, esse negócio de injeção não vai pegar, que não vai pegar, que não vai pegar. O cara é apaixonado por carburador, cara. Aquilo ali é apaixonante. Quem gosta de carro não tem. Só que aí veio a injeção eletrônica, que também aconteceu o mesmo processo que está acontecendo com os elétricos agora. Só que tem uma diferença. Com a injeção eletrônica, a única coisa que mudou foi a forma, o injetor ali de combustível e alguns módulos a mais. Alguns ali, módulos a mais, tudo. Uma eletrônica embarcada maior, vamos colocar Uma assim. eletrônica embarcada maior. Boa, Israel. Boa. Só que o cara, mesmo assim, ele conseguia fuçar. Estragou muita coisa? Estragou muita coisa. Muito. Só que não tinha um valor agregado. Hoje, pega um carro elétrico, um módulo carregador. Se você tiver uma falha de tensão no módulo carregador do veículo, cara, vai de 12 mil a 30 mil reais. Nossa. Que oficina aguenta uma dessa? O carro é cheio de sensores. Tem BMS, que é a Battery Management System, que é o gerenciador da bateria. Se você não entender daquilo, meu velho, dificilmente você vai... A bateria, o cara hoje, a gente tava falando sobre erros, né? Um reparador foi resgatar o serviço de um cliente, um carro de um cliente. Ah, você comprou esse agora? Comprei, era um Dolphin. Ah, tá, deu pane, cara. Não sei se a bateria acabou, não sei, tal. E dá pane mesmo. Esse carro vai quebrar mesmo. Tem jack pra caramba na oficina, tem Dolphin pra caramba na oficina, tem Raval pra caramba na oficina. Entendeu? E aí quebrou. Eu falei, tá, vamos. Poxa, vou ter que levar pra oficina. Vou levar? Vamos. Meteu o cambão. Aí todo mundo, coloca no neutro, né? Tá tudo bem. Vamos lá. Resgatei carro a minha vida inteira. Quem nunca teve um carro resgatado no cambão? Um Uninho te levando. Quem nunca teve um Uno te levando no cambão? Você entendeu? E aí o que acontece? Levou o carro. Só que o que acontece? O veículo elétrico ele tem um sistema regenerativo. É a mesma coisa que uma energia eólica. O vento faz o giro, gera energia. Hídrica. A água despeja, faz energia. O carro ele tem na roda, no sistema da roda, e assim são construções de engenharia diferentes. O sistema regenerativo, que quando você tira o pé do acelerador, ele faz o inverso, gera uma energia cinética, uma indução magnética, e isso é transformado em energia, e essa energia ela vai acumulada vai para o acumulador, que é a bateria. Então, é um sistema regenerativo. Quando o carro está ligado, o inversor, ele faz esse trabalho. Gerou energia, carrega a bateria. Gerou energia, carrega a bateria. Quando você tira o pé. Quando você acelera, inverte e ele começa a consumir energia. Tirou o pé ou freou, que é o que a gente chama de freio motor. Um carro elétrico, você vai ver que quando você tira o pé, dependendo você pode colocar em alguns módulos do e-pedal, tudo, é o sistema de regeneração. Você quase não usa o freio. Você tirou o pezinho, ele usa a inércia do veículo, o movimento do veículo para gerar energia. Quando o veículo está desligado, para onde que essa energia vai? Ele continua girando. Sim. É mecânico. É mecânico, eletroeletrônico. Para onde que essa energia? Sabe para onde que ela vai? Para os módulos, para os sensores. E aí queima módulo, queima sensor. E esses dias a gente pegou um veículo que queimou o motor, o módulo do motor. Um Raval. Um cara não sabia. O acúmulo de energia. O acúmulo de... Não, porque ela não tem para onde ir, Sim. Israel. Então ela não tem ela não tem onde ser reservada. Então ela torrou o Dolphin. Perca total, cara. Nossa. Torrou. E aí o mecânico, como que esse mecânico agora vai justificar? Aí eu não sabia. Sabe por que ele não sabia? Porque ele não leu. Achou que era igual a todos os veículos, né? Achou que era igual a todos os veículos. Esse veículo ele tem que ser carregado numa plataforma. Esse veículo tem um sistema de destrava. Ele tem que ser colocado em modo de manutenção ou em modo de transporte. E quem é que sabe disso? Você está entendendo? O consumidor final geralmente não vai saber. Não, e ele nem tem a obrigação de saber. Quantos leem manual no Brasil? Só talvez do primeiro carro. Olha lá. Não, e ainda assim, por curiosidade ali, ainda não... Mas você está entendendo? Então, olha que ponto que vai. Para guinchar o veículo é diferente. Para lavar o veículo é diferente. Olha que coisa. Por exemplo, assim, acabou a bateria de 12. Quantas vezes eu não vi isso? Os caras, não, pode fazer transferência de carga. Que vocês conhecem mais. Faz uma chupeta ali. Entendeu? Pô, você tá com Não pode. Como eu falei, é um carro carregado de módulos eletrônicos, de sensores. Quando a gente faz uma transferência de carga, há uma descarga elétrica ali, e eu não vou usar termos técnicos aqui para que todo mundo consiga entender. Então, numa senoide dessa, numa subida dessa, numa descarga, o que vai acontecer? Pode queimar um módulo ali de 10, 15, 20 mil reais. Esses dias um mecânico perdeu uma bateria de lítio, uma bateria custa 9 mil reais.
Ele foi carregar ela num carregador que não era um carregador para bateria de lítio. Perdeu a bateria. Esses dias chegou uma Porsche pra gente. A Porsche que tem um monte dessas baterias aí dando pau. Também, o cara comprou. Não se faz transferência de carga num veículo elétrico. Francisco, o que eu faço? Tira a bateria e carrega ela no carregador correto. Se a bateria não tiver vida, compre uma outra bateria e coloque. Mas a bateria indicada, o que está escrito no manual. Fala pessoal, trazendo aqui mais um apoiador do nosso Carro em Foco podcast. Estou falando da Auto Estufa 4 Rodas. Referência total aqui na reparação automotiva, atende seguradoras, particulares, o que você precisar, seu carro é seu patrimônio, não deixe na mão de qualquer um. Aqui você vai encontrar, além dos melhores profissionais, laboratório próprio, uma equipe altamente treinada e qualificada, com os reparos rápidos e com excelência. Conte com eles. Se você colocar uma bateria diferente, vai queimar módulo, vai queimar sensor, você vai ter prejuízo, e o prejuízo não é baixo. Uma bateria de lítio de 12 volts, ela vai de 9 a 18 mil reais, amigo. Pega uma bateria de Porsche aí pra você ver. E não vai longe. Ah, mas é um Porsche. Não, essa bateria eu peguei num Dolphin, num BYD. Bateriazinha desse tamanho, de lítio, 9 mil reais. Então, isso que a gente vê, né? Hoje, tudo que envolve um veículo elétrico é caro. Tudo. Peças, manutenção. Com esse avanço até da tecnologia, melhorias de tecnologia dessa área de elétricos híbridos, você acha que tende a cair esses valores, tende a ficarem mais acessíveis? Tem uma previsão para isso? Uhum. Porque, sinceramente, eu não tenho veículo elétrico, já cheguei aí ver já alguns, né, BYD, cheguei aí na Chery para ver o Tiggo 8, que eu acho fantástico aquele carro, que é um híbrido, né? Só que eu falei, peraí, eu acho que daqui a 5, o achismo, né? Daqui a 5, 10 anos, essa tecnologia toda muda. E além de os valores ficarem mais acessíveis, tanto de venda quanto de pós-venda, eu vou ter uma confiança maior. Vai acontecer isso mesmo? Sim, eu acredito que já está acontecendo. Por quê? O fomento do mercado. Peças, partes e componentes no Brasil já é um problema por causa dos tributos, por causa de várias... E a gente sabe disso, por causa da demanda. Mas no caso do veículo elétrico, o que está acontecendo? Só está repetindo a história de quando as montadoras mudam sua linha, quando as montadoras trazem um outro tipo de veículo que ainda não tem a peça dele no mercado. É o que está acontecendo agora, Israel. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A BYD, a distribuidora dela que fica ali no Espírito Santo, eles têm 16 mil tipos de peças diferentes. A Jack, que fica aqui no Ipiranga, eles prometem lá, né, a distribuidora deles, de atender 95% de todas as peças, partes e componentes do veículo. A Valeo, eu fui no evento da Valeo que eu fui convidado, eles estão trazendo 4 mil tipos de peças voltadas para os veículos elétricos, entre outros das concessionárias. Para você ter uma ideia, o CEO da BYD falou num depoimento esses dias, de que, numa entrevista, né, de que assim, se você foi lá, precisou da peça, se eles tiverem, ela chega em 7 dias. Se eles não tiverem, traz da China, chega em 1 mês. Para você ter uma ideia, lá eles têm baterias estocadas para caso haja a necessidade. E é óbvio que como qualquer distribuidora, tem peças com maior quantidade, porque que é de maior consumo, e tem peças com menor quantidade. Mas o que eu vejo? Eu vejo que só está repetindo o processo mercadológico. Oferta e demanda, tá? Logo, eu acredito que no futuro bem próximo, nós teremos autopeças, nós teremos distribuidoras comuns, distribuidoras que são mistas, né? Que não são dedicadas a apenas um tipo de marca, que vão estar trazendo isso daí também. E a questão do preço, Israel, como eu te falei, é o mercado, oferta e demanda. O que ainda é muito raro, fica-se muito caro. Por exemplo, a bateria. A bateria, há uns 4 anos atrás, ela chegava a 70% do valor do carro. Muitas vezes, olha, vou contar um caso para vocês aqui. Um EJS1 de um Uber, ele comprou o carro, tal, para ele e para a esposa. Um para ele e outro para a esposa, os dois faziam Uber, né? Só que eles não tinham a instrução de como carregar esse veículo. E eles iam na carga rápida. Ó, ralo o dia todo, tem uma rodovia que tem uma carga rápida. Carga rápida, ele com a esposa tomava um cafezinho, fazia um almoço, carro carregado. Todo dia. O que acontece com a bateria? A bateria é um componente, ela tem componentes químicos. Assim como do celular. Vicia, né? Exatamente. Não é a questão de viciar, é a questão da degradação química.
Por quê? A carga rápida, ela gera uma energia muito forte. A bateria nada mais é do que um acumulador, um reservatório de energia. E ali existem os processos químicos. Quando a bateria está baixa, entra energia lá, reagentes químicos. E isso gera um aquecimento na bateria e isso diminui a vida útil dessa bateria. A vida útil de uma bateria hoje ela é classificada não por quilometragens, não por tempo, mas sim por ciclos, tá? E além desses ciclos, ele foi construído para quê? Para carga corrente alternada. Chegou corrente alternada, que é a nossa corrente normal, o módulo conversor manda para o inversor e transforma a corrente alternada em corrente contínua. Que nós só conseguimos reservar, conseguimos abastecer corrente contínua. Esse é o processo da carga lenta. Ele não agride quimicamente aquela bateria. E aí, voltando. E o cliente carga rápida, carro com 100 mil quilômetros, 1 ano e pouco, perdeu a garantia, porque passou dos 100 mil. O carro chegava em 30%, apagava. Chegava em 30%. Ele carregava rápido demais, como num celular. Ele carregava rápido. Porque o que acontece? A bateria ela é composta de módulos e células. E quando você pega um gráfico de uma bateria, está aqui todas as células. E aí você vai ver que aqui, ó, a célula está com 90, 90, 90, pumba, uma célula com 70. Acontece muito isso no Toyota. O Toyota, o pack de bateria dele, ele aquece mais no meio e as pontas são mais refrigeradas. E ninguém sabe que no Toyota, tanto na RAV, quanto no Prius, quanto a gente deve se fazer, isso a montadora não fala, a concessionária não fala, deve se fazer um rodízio de células. Porque se aqui aquece mais, qual que vai degradar primeiro? Essa daqui. E se ela degradar a um ponto de não ter reversão, você perdeu, vai ter que comprar outras células. Então, mas agora voltando. E aí você vê lá. Aí uma célula está com 50%. Quando você vai carregar esse carro, qual vai ser a referência dele para parar de carregar? A que está mais ou a que está menos? A que está menos. Então chegou aqui, pumba. Ele identifica que o carro está carregado. Só que ele não está carregado. Você está entendendo? Por isso que a gente faz um trabalho com as baterias, que é um trabalho extremamente rentável, que é o equilíbrio e o balanço das células de bateria, que você dá uma vida nova para o veículo ali, tá? Em alguns casos, nem todos os veículos aceitam isso. Mas vamos voltar lá. Aí esse veículo aí, o JS1, o cara pegou os dois carros. Praticamente ao mesmo tempo deu o mesmo problema. E o carro já não tinha mais condição de rodar. Rodava 100 mil, batia 30, aí não... Ou 100 mil não. Batia 100 quilômetros, chegava no 30, o carro levou na concessionária. Ó, já saiu da garantia, tudo, mas nesse caso aqui é a troca da bateria. Um JS1, 2022, tal. Aí a troca da bateria, 115 mil reais. Quanto que é o carro? O carro deve custar 139. Nossa. Novo. O carro zero. O dele já tinha passado 100 mil. Aí ele falou, meu Deus, agora ferrou. Aí ele foi em uma das oficinas que são nossos parceiros, né? Inclusive nessa de um dos nossos professores. Tal. Identificamos qual era a célula, qual era o módulo. Tal. Dá para fazer a troca, tudo tal. 25 mil reais. Poxa, não é um serviço barato. Mas ele não perdeu o carro. E ainda com a garantia, tal, uma instrução, ó, não carrega na carga rápida, tudo, tal. Ele vai ter o carro aí para mais uns 3, 4 anos. Você entendeu? Tô chutando assim, né? Porque ele usa de uma forma extrema, né? Para um Uber. Para Uber, ele roda todos os dias, tudo tal. Mas ele tem uma grande economia com combustível, né? Então, para você ver, a concessionária ela foi feita para trocar. No Brasil, nós somos consertadores. Concessionária troca, oficina mecânica conserta. Por isso que é tão importante o preparo para os reparadores. Porque a nossa cultura é de consertar. A cultura do nosso cliente é de consertar. E, estatisticamente, o cara, quando ele compra um carro zero, ele leva só 2 vezes na concessionária, que são aquelas 2 vezes que ele ganhou de graça. Depois ele não leva mais lá. Porque um serviço, uma revisão simples que ele gastaria R$1.000 aqui no Naylor, na concessionária ele vai gastar 3,5. E você não tem nem a certeza de que foi bem feito. E, gente, eu não estou falando mal de concessionária. É porque as empresas são feitas de pessoas. E lá eles têm uma demanda, lá eles têm uma meta. A meta não é consertar. E tá tudo bem, é a proposta. Todo mundo já sabe que a concessionária faz isso. A meta não é consertar, a meta é vender troca. E tá tudo bem, esse é o game deles. E o cliente sabe disso.
Aí eu levo numa oficina, o game da oficina é consertar, entendeu? Então eu vejo muito voltado para isso. Quando a gente faz essa analogia, quando você está falando de peças, partes e componentes, então eu vejo que o mercado ele vai aquecer nesse sentido conforme a demanda, entendeu? Porque cada vez a gente vai precisar de mais. E aí, um centro de distribuição identificou, poxa, cara, estão trocando muito a BMS da Volvo. Poxa, então a gente vai ter aqui, estão trocando muito, olha o que está acontecendo. Muita bateria de tal veículo, muito pneu, o pessoal fala muito do pneu, muito pneu de não sei o que, tal, entendeu? Então, eu acredito que é uma oferta e demanda e eu acredito que está num processo bem acelerado pelo posicionamento, tanto da indústria quanto de outras sistemistas que eu tenho visto. Entre o just in time, né? Aquela coisa, você precisa de fazer um levantamento de peças que mais tem rotatividade no seu estoque e deixar aquelas peças à pronta entrega. Total. Para você não perder o cliente, para você não perder a venda também. Sim. A Valeo fez um estudo muito bacana sobre justamente isso que você está falando, né? Esse just in time ali, eles identificaram, fizeram ali um processo cronológico e se anteciparam, entendeu? Então, eu digo isso porque eu estava lá, eu vi. Se já está na linha se vai para a linha de frente logo, eu não sei, mas foi um processo que eles levantaram no ano passado, muito interessante, um estudo muito assertivo sobre esse sistema de reposição de peças. Legal. Eu vou colocar aqui umas dúvidas mais simples, assim, que eu pesquisei com os colaboradores, assim, de oficina, conversando lá, eu queria umas perguntas, assim, mais básicas até, assim, que é o que eles estão vivendo hoje. Lógico. Tá? Lógico. Chegou lá pra gente uma Raval lá, tal. Aí todo mundo, meu Deus, e agora? Eu tiro esse forro de porta, não tiro? Vai ter que desenergizar para isso? Qualquer tipo de reparo, tipo assim, eu falo assim, de desconexão, por exemplo, assim, o cara desmontar uma porta para trocar, não vai solda, se for solda, isso é óbvio, lógico, mas qualquer tipo de reparo... Não é muito óbvio não, viu? Eu vou te falar que não é muito óbvio não, tem gente fazendo coisa errada aí. Não, mas na linha de raciocínio, sim, na linha de raciocínio, teoricamente seria isso, mas no dia a dia é outra coisa. Não vou meter um spot ali, né? Exato, na spotter e tal, isso é normal de fazer. Mas o meu montador até falou, eu desplugo ali a máquina de vidro, ali passa muita corrente, não passa, eu não sei o que eu faço. Então fica aquele receio mesmo, assim, os pessoal estão com medo, entendeu? É isso que eu queria entender. Assim. Existe um meio termo técnico nessa resposta que eu vou te dar. E por que eu estou falando que é meio termo técnico? Para que as pessoas não generalizem. A construção de um veículo elétrico, de marca para marca, ele muda. Então, nem sempre o desconector de um veículo, dentro da própria marca, por exemplo, o desconector de alta tensão do Dolphin é diferente do Mini Dolphin. São da mesma fábrica, só que são plataformas diferentes, engenharias diferentes, entendeu? Então, não tem um padrão para isso. Todo o veículo... Por que eu estou te falando isso, Neylor? Porque eu sei que a galera, uns tocam muito terror, geram muito medo, e outros... negligenciam, tá? Então, essa é a sua pergunta. Toda reparação, todo sistema, como que eu vou saber se eu devo desenergizar um veículo ou não? Primeiro ponto, você tem que entender, você tem que baixar a ficha de resgate ou o manual técnico desse veículo para você, porque ele mostra, depois eu até mando para vocês uma ficha de resgate, se vocês depois quiserem mostrar para o pessoal, tudo, porque ele tem lá identificado certinho quais são os pontos de energia de alta tensão. Recomenda-se não, né? O ato de desenergização é todas as vezes que você for reparar, que você for acionar algo que envolva a alta tensão ou os cabos de alta tensão. Só que para isso você tem que entender da construção do carro. Por exemplo, um motor de vidro. Ali tem alta tensão? Não tem alta tensão. Então, você teoricamente não precisa fazer o processo de desenergização. Vou te dar um outro exemplo. A gente foi num trabalho numa Jaguar E-Pace. Foi mexer no compressor. O compressor, ele é de alta tensão. Só que não precisaria desenergizar o veículo para aquele serviço. Só que no ato da gente ali, no manuseio, no giro, batia no cabo laranja. No giro. Não está escrito que é para desenergizar, você baixou o manual, você baixou a ficha técnica, você baixou a ficha de resgate, não está escrito, desenergize o Jaguar E-Pace para tal. Só que olha o bom senso do técnico. É como um médico, cara. Ele faz uma cirurgia do coração, ele tem lá um procedimento, só que de repente, aquele interno ali,
tem uma válvula, tem alguma coisa que, poxa, eu vou ter que desviar daqui. É a mesma coisa. Aí a gente entendeu de que naquele movimento raspava, batia no cabo de alta tensão. Opa, por protocolo de procedimento de segurança, o que a gente fez? Desenergizamos o veículo para poder trabalhar com segurança. Tá? Muitas pessoas perguntam, isso que você está falando é uma pergunta muito corriqueira. Eu vou trocar a roda do carro. Eu preciso desenergizar o veículo. Se não tiver o motor na roda, se não estiver passando alta tensão lá, você não precisa desenergizar. Eu vou fazer a troca de lâmpada, eu vou fazer um carro híbrido, eu vou fazer a troca do filtro de óleo. Primeira coisa, você vai puxar o manual do carro. Não tem como mais trabalhar sem literatura. Não tem como. É óbvio que... eu já peguei esse carro aqui 5 vezes. Você acaba aprendendo, né? Você acaba aprendendo. Mas quando esse carro bateu a primeira vez, Neylor, na sua oficina, cada carro ele tem um protocolo diferente. Não dá para ser generalista agora no mundo dos elétricos. Mas agora, simplificando, pessoal, preciso desenergizar o veículo para toda reparação? Não. Qual é o momento obrigatório que você tem que fazer a desenergização? Quando a sua intervenção for passar ou for intervir ou for acessar a algo que tenha alta tensão ou os cabos de alta tensão. E como que eu sei disso? Com a ficha de resgate e o manual técnico, entendeu? E, obviamente, com conhecimento da estrutura. Não tem como você diagnosticar, não tem como você curar algo se você não souber o interior. Como eu dei o exemplo da cirurgia. O médico, o cirurgião cardíaco, ele abre teu peito, só que ele já sabe o que tem ali dentro. Pode ter uma ou outra coisa diferente ali, por alguma anomalia, como a gente vê nos carros também, você tá entendendo? Mas o processo é esse, tá? A galera tem que tirar o pânico, mas a galera, além de tirar o pânico, de tudo, meu Deus, eu vou, sei lá, levar o carro para polir. Eu tenho que desenergizar, você tá entendendo? Então, não, tem que tirar esse pânico, esse terror. Tem gente tocando um terror muito estranho na internet, mas também você tem que ter prudência, você tem que saber o que tá fazendo. Já não é mais um veículo que dá para você arriscar, entendeu? E essa ficha de resgate, qualquer um tem acesso com a Qualquer um montadora tem ou acesso. é pago? Não, ele é de graça. É de graça? O que é pago é o manual do reparador, né? O manual técnico. Normal. Esse daí, aí cada montadora, você entra no site dela, eles te cobram, algumas te cobram por hora, outras te cobram por acesso, tudo, tal. A Tesla, por exemplo, acho que é $100, acho que é $100 por hora, para você acessar. Mas Tem que repassar isso pro cliente, cara. é isso Entendeu? que eu ia falar. Você não vai morrer com prejuízo. Porque é uma coisa que o reparador morre de medo. Pô, mas vou ter que gastar com isso, como se isso não fosse... É a mesma coisa, você vai colocar um óleo no carro. Você vai cobrar ou você vai dar o óleo pro cara? É a mesma, tem que cobrar. É a mesma coisa do manual técnico, tá? Mas a ficha de resgate, vou ensinar para vocês aqui. Vocês entram no Google e colocam lá Rescue Sheet e o nome do veículo. A grande maioria tá em inglês, né? Aí você coloca no Google Tradutor lá e tudo e consegue. Tem jeito para tudo, tá? Ou então coloca ficha de resgate do Dolphin. Você aí na sua casa, tá? Coloca aí, vai lá no Google e coloca ficha de resgate do Dolphin. Você vai ver que vai sair várias opções. Você clica e vai... Eu vou mandar para vocês. Eu não sei qual que eu ainda vou escolher, mas vou pegar lá vou mandar para vocês. Coloca aí, pessoal, vocês estão assistindo. Coloca aí nos comentários que carro você gostaria de ver a ficha de resgate para ver como que faz a desenergização dele. Mas é assim, Neylor, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Sem o conhecimento, ele não vai saber. Não dá mais para viver de dica. Sabe aquele grupo que a gente tem, um grupo de dicas? Ô, pessoal, tô com a Renegade aqui. O que tal. Não vai dar para viver de dica o especialista em veículos elétricos. Não tem como mais viver de dica, tem que viver de procedimento agora. Entendi, não, legal. E pra galera que quer buscar esse conhecimento, né, com você, tem algum requisito técnico? Principalmente os molecada nova, não tem conhecimento de nada de carro, até já o senhor que já tem 60, tem alguma coisa aí que pro pessoal aí? Nós temos alguns níveis, como eu falei, né? Então eu tenho desde o nível iniciante até o nível avançado. Hoje, o que está acontecendo? Né? Acho que até uma informação legal, porque todo mundo... Hoje, qual que é o maior problema de quem tem empresa? Mão de obra. Contratação.
Em todo A galera setor. não quer trabalhar. É verdade. Né? Então, eu sei que talvez foi um pouco radical, hein? A galera não quer trabalhar. Algumas pessoas, bastante, não querem trabalhar. Alguma grande maioria. Alguma grande maioria, algumas 80% da população Não querem sujar as mãos. não querem mais, sujar né? as mãos, né? Mas o que que acontece? Mas hoje eu tenho uma grande demanda de pessoas que estão migrando para o setor automotivo através dos elétricos. Aquele jovem de 16, 17, 18 anos, ao invés de ele ir para um câmbio, às vezes de ele ir para uma injeção eletrônica, de ele ir para uma parte mais pesada que é motor, ele está vindo para o elétrico. Então ele está iniciando a carreira dele no setor automotivo através dos elétricos. E eu tenho uma galera sênior, mas muito... Cara, eu tive um depoimento, talvez foi um dos depoimentos mais bonitos que eu já vi na minha vida, Israel. Seu Armando. Eu acho que ele tem 70 anos, se não me engano. Ele tem uma empresa em Cotia, uma autoelétrica, né? Enorme, assim, fantástica, uma empresa de 32 anos. E aí a gente batendo um papo, assim, ele falou assim: Francisco, você estragou a minha aposentadoria. Aí na hora eu fiquei assim, né, meu? Eu falei, cara, né? Então, um monte de gente, né? Eu falei, pô, o que eu fiz, né, velho? Porque às vezes a gente faz coisas que a gente não sabe, né? Aí ele pegou, você estragou. Eu tava preparado para me aposentar, para pegar minha veinha, para viajar, para pescar, para não sei o quê, para piriri, pororó. Foi, você me viu com esse negócio dos elétricos, cara, e você atiçou algo que não era atiçado desde os anos 90. Ela falou assim, eu tenho que aprender isso e vou trabalhar com isso. Então, isso que você está falando foi algo que eu me preparei, Neylor. Tanto para profissionalizar quem está iniciando do zero a um especialista, tá? Como também para treinar e adaptar esse profissional que já está ralando no mercado há algum tempo, para que ele coloque esse aditivo, para que ele se torne, para que ele tenha mais uma patente, para que ele tenha mais uma especialização, que é o treinamento em veículos elétricos. Então nós temos níveis. Se de repente chega, Neylor, poxa, você tem eletrônica, você já tem uma bagagem, Francisco, eu pego muito, né, Francisco, cara, eu quero já... A gente faz muito, muito personalizado, porque eu não gosto de trabalhar na manada. Aí eu pego o Neylor e pego o Israel e ambos estão totalmente diferentes. E eu pego junto vocês dois. Níveis de aprendizado diferente, né? Você tem então, no mesmo balaio. Então, hoje eu tenho núcleos, que são as faixas. Hoje eu tenho uma avaliação onde onde é feito um entendimento de para onde você deve ir. Uma triagem. Qual que é o... Mas mesmo assim, eu vou te falar uma coisa. Mesmo o cara já tendo uma grande bagagem no setor automotivo, a grande maioria, 90%, pega do começo. Sabe por quê? Porque tem coisa do começo que é nova para todo mundo. Tudo novo, Mas a minha pergunta foi até legal esse exemplo seu, porque tem profissional que acha, eu tô com 50, isso aqui eu vou mexer mais 10, não, isso aí deixa para depois. Ele próprio se exclui, né? E não é o caso, né? Você vê que legal, que baita exemplo. Não, eu vou te falar. Isso. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. E é muito amplo, né? Assim, esse daí deu um plus, né? Assim, que nós tínhamos no setor, né? Funilaria, pintura, preparador, agora não, né? Agora com essa coisa elétrica, né? Todo mundo tem que se especializar. E todas o guincheiro, né? Tem que ter um e curso, tudo isso né? que você citou no elétrico é diferente. Vai abrindo, né? Então, e abriu mais ainda, né? A não ser que você for parar amanhã de trabalhar, eu tenho só esse mês para trabalhar, depois vou me aposentar. Beleza. É altamente compreensível. Mas quem já está se programando para se aposentar agora, cara, não vai mexer com isso. Mas, cara, se você tem pelo menos 2 anos ainda de atuação no mercado... Não dá para fechar o olho. É uma realidade, não é tipo algo futuro. Sim. Eu percebo que esse mercado já é uma realidade. É o que você vem falando aqui. Né? É algo que a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Por quê? Eu já ouvi dizer, olha, pessoal, quando esses carros começarem a sair da concessionária, sair de garantia, irem para as oficinas de rua, vai morrer muita gente. Por quê? Falta de conhecimento. Entendeu? Sim. Mas isso não é para se dar medo em oficinas. Isso é para as oficinas acordarem, capacitarem o profissional, criarem uma estrutura para isso, que pelo que eu entendi aqui no nosso papo, não é uma estrutura tão complexa, é algo com certeza que foge um pouco da nossa realidade diária, da nossa estrutura diária. Mas é algo palpável. É algo que dá para se fazer e pensando no quê? Se eu tiver uma estrutura como essa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Total. Eu não estou criando por hobby, entendeu? Eu vou, a não ser que seja para fazer o seu carro. Não, você não vai fazer uma estrutura na sua oficina para atender só o seu carro. Sim. Você vai atender uma seguradora, você vai atender um cliente particular que vai bater na sua porta.
E quem começar a capinar o mato primeiro ali vai chegar na frente. Mas essa autoridade é igual... não pode se vender assim, né? Tem que se valorizar, realmente. Né? Tem que colocar o seu preço. Não adianta a seguradora também só vir impor, né? Eu acho que o empresário visa lucro. Né? Você é o dono da bola, cara. Você vai ser especialista. É isso que eu tô falando. Não adianta eles virem só querer, você vai ter que se especializar. Você vai ter que... Não é pagar assim. R$650 pra você pra quê? desenergizar Como vai fazer, né? Se ela tá tão interessada, eu acho até que ela devia fazer mais parceria. Pegar aqui, ó, faz uns workshops lá, chama todas as oficinas, faz um curso entregado só pra oficina. Você não foi procurado por seguradoras? Seria o mais óbvio. Sim, Seria já o foi mais procurado, só que a conversa, como é que é? Eles não têm interesse, eles querem passar. O que eu sinto, tá? Vou ser aqui bem sincero, sem demagogia nenhuma. Eles têm sempre o discurso é sempre empurrar para o credenciado, você tá entendendo? Vocês sabem disso que eu tô falando. Não, ele assume o custo disso. Ele sempre quer, eles querem entender o que se precisa. Já fui procurado várias vezes, entendeu? Por grandes seguradoras, eles querem entender o que se precisa, só que eles querem sempre passar para... não querem fazer algo compartilhado, entendeu? Parece que eles querem entender para poder te cobrar. É o que eu sinto, tá? Sim. Então, assim, eu tô sendo aqui rasgado, coração aberto, eu não tenho papo na língua, eu não tenho rabo preso com ninguém também, entendeu? Então, o que eu sinto, tá? Não são todas? Não são todas. Tem umas que ainda não procuraram. Não sei se é por uma questão de não achou que é o time certo, tudo, tal. Só que o que eu vejo é sempre aquilo. Eu quero entender e para eu poder cobrar ou para eu poder repassar. Então, cara, na verdade, o que eu sinto do mercado de verdade, Israel, é que cada um vai ter que ter o seu nível de consciência e buscar. Você trouxe uma coisa muito importante, que é um outro mito. Cara, para eu ter uma oficina para atender veículo elétrico, ela tem que ter isso, parará, piriri, pororó, pororó. É aquela sequência que eu passei. Hoje eu tenho alunos que têm oficina que cabe 4 carros. E o cara adaptou para atender veículo elétrico, o cara ganha dinheiro com veículo elétrico. Atende Mercedes híbrida, BMW híbrida, Nissan Leaf, Fiat 500, aquele Cinquecento. E tá batendo na oficina do cara, velho. E ele vai atender. Só que se ele não tiver, não dominar, não tiver... Porque o que as pessoas sempre preocupam. Que scanner eu tenho que comprar? Porra, meu. Tem um monte de fabricante de scanner. Todos os fabricantes já se atentaram para os elétricos. Pega lá, faz uma atualização do seu scanner. Esses tempos atrás a gente pegou... faz bastante tempo isso que eu vou falar para vocês. Foi fazer uma leitura de um Auditron. Usei um Texa. Leu maravilhosamente. Pá. E aí fui fazer de um E500. O que você entende? Um e-tron tem uma robustez, uma tecnologia muito mais avançada do que a do... Falei, então vai ser baba, né? Mas se o cara tinha do e-tron, não leu o E500. Você tá entendendo? Então, eu tô vendo a galera muito preocupada, assim, meu Deus... Que scanner. A gente meio que ficou viciado em scanner, né? E a moda agora é o osciloscópio. O osciloscópio. O cara nem sabe para que serve a pomba do osciloscópio, ele quer comprar um osciloscópio. Você tá entendendo? O cara nem sabe como funciona o princípio daquilo, porque também tem muita gente falando abobrinha, cara. A moda agora é o osciloscópio. Eu comparo o osciloscópio como uma tomografia. Você passou no médico. Pô, se eu posso resolver seu problema fazendo uma chapa, fazendo um raio-x, pra que eu já vou te mandar ali pra fazer uma tomo? Você tá entendendo? Então o cara tem que entender qual é o diagnóstico. E hoje eu vejo muita dificuldade em fazer diagnóstico. O cara acha que fazer diagnóstico é só passar o aparelho, por isso que é difícil de cobrar diagnóstico. Porque o seu cliente já chegou, passa o aparelho aí, passa a máquina aí pra mim, e aí você nem cobra. Só que, quanto tu não pagou naquele scanner? Quanto tu não pagou pra estudar aquilo? Com a gente, o nosso processo dos especialistas do ProVHE, chegou, tal, seu veículo, fiz a entrevista, eu vou fazer o relatório técnico para você e o diagnóstico, e ele custa tanto, tudo bem? Mas isso já é o conserto? Não, isso é o diagnóstico, eu vou te dar um diagnóstico do seu veículo, com tudo, para investigar essa causa que você está me passando aqui, esse sintoma que você está me passando, mas para encontrar a causa. E aí eu te passo, e aí a partir daí a gente faz o orçamento. Sim. Você começa a culturar o seu cliente. Seu cliente não chega, passa o aparelho aí. Cara, não é assim. É muito mais complexo. E hoje o scanner, ele te aponta onde você investigar. Ele não te dá a cura. Isso dá trabalho. Para você fazer um bom diagnóstico hoje, você leva o quê? 1 hora, 2 horas no veículo? E aí, isso é de graça?
Jamais. Não pode ser de graça, você está entendendo? E aí, a seguradora vai pagar isso? A seguradora vai pagar a desenergização? A seguradora vai pagar a ficha, a subscrição que você vai baixar ali, que você paga em dólar? Tem que meter um cartãozinho internacional lá para baixar. Entendeu? Ah, vou mexer no Mac-E, vou mexer num Raval, vou pegar para você baixar a ficha técnica, meu amigo. É pago. E tudo isso, como você falou, tudo isso é repassado para o cliente. É um investimento que vai te dar um retorno. Isso. Total. O empreendedor não pode ter medo de investir. Eu acho que se você já abre uma porta de comércio todo dia, você já tem uma coragem tremenda, né? Sim. Dia primeiro você já acorda com X ali de conta fixa. Cara, para você investir um pouco mais, para você ganhar dinheiro. Exatamente. E se readequar. E educação, cara. Por exemplo, o Israel chegou lá. Israel, olha, o seu veículo, ele é um veículo diferenciado. Ele não é mais um veículo. É a primeira vez que você tem um elétrico? Ó como que começa. Sim, Francisco, é a primeira vez. Então, como que funciona o processo com o elétrico? A gente vai fazer a subscrição do seu veículo, tá? O que é subscrição? É isso, tal. Isso aqui é seu, é para o seu veículo, tá bom? Não é para mim, não é uma coisa que vai ficar na minha oficina. É para você. Então, eu vou fazer o diagnóstico técnico do seu veículo, o laudo técnico do seu veículo, vou te passar tudo e vai estar incluso também essa subscrição que eu vou baixar agora para fazer toda a leitura do teu veículo. Tudo bem? Ó, cara, sem isso não dá? O cliente vai perguntar isso. É como antigamente tinha o Gol quadrado, que para você trocar a embreagem, você tinha que tirar o motor. Um Golzinho ali, 84, tudo e tal. BX ainda. Isso. BX. Aí o cliente sempre perguntava, mas não dá para trocar sem tirar o motor? Tipo assim, porque o cara achava um absurdo você ter que tirar o motor para fazer a embreagem do carro, né? Porque ficava ali. E era mais trabalhoso. E você cobrava por aquilo, porque levava mais tempo. E aí o cliente vai te perguntar, mas não dá pra só... O jeitinho, né? Aí você vai falar assim, não dá. Hoje, você é um cliente que está num outro patamar, ô Israel. O seu veículo, ele é de uma outra tecnologia. Você não tem um veículo qualquer, né? Não é mais um Golzinho, bolinha, não é mais aquilo. Olha aqui a tecnologia do seu veículo, tá bom? Então, olha, você engrandeceu o seu cliente, você está num outro nível. O meu atendimento com você tem que ser num outro nível também. E aí foi relatório técnico, ficha de inscrição, ou subscrição, olha, só isso daqui, tá? Foi R$800, tá? Esse é o diagnóstico. Para consertar, aí tem um orçamento, é isso, tudo bem? Cara, tudo bem, o cara assina ali que autorizou, você deu o relatório. Também ele pode pegar, quantas vezes a gente não fez o diagnóstico do carro, cara? Eu vou ver se eu faço. Ele pegou todas aquelas 2 horas de trabalho que tu teve, não te pagou nada, e levou num outro mecânico mais barato. Você tá entendendo? Então, sim. É isso que a gente prega. E assim, Francisco, isso é ensinado? Isso é doutrinado. Nós somos doutrinados a trabalhar desse jeito. Não vai ter uma outra forma de trabalhar. Não vai ter jeitinho. Não vai ter subir o carro no elevador. O carro entrou na tua oficina, Pagou. você botou a mão, você vai fazer a leitura dele, tem um custo. Tá entendendo? E é normal, e o mercado vai ter que se adaptar a isso, o mercado tem que se adaptar a isso, só que tem que partir da gente. O cliente não vai chegar, cobra aí pra mim. Você fez um trabalho aí, ó. Eu não vou fazer com você, mas toma aqui. Isso não vai acontecer. Não. Não existe caixinha, né? Não, você tem que cobrar o que é hoje eu cobro o orçamento. Chega lá pra fazer lá, você para tudo que você tá fazendo, eu cobro. Com prazer. Se por acaso o cliente for fazer lá, você deduz até o valor do orçamento. Exatamente, entendeu? eu até falo. Sim. Depois eu abato, porém é cobrado, ok? Lógico. Aí começa a conversa assim, porque a gente tem que partir pra isso Mas mesmo. pelo que ele explicou, isso aí é um serviço à parte. Você vai dar um diagnóstico no veículo. Então, talvez isso aí não tenha nem como ser deduzido do reparo. É verdade. Não, algumas vezes não, porque você já gastou. Isso. Você gastou a tua hora, você investiu ali na subscrição, você baixou a Tira subscrição. R$2.000, cara. Você entendeu? Tudo Como é que isso você vai? é repassado para o cliente, você tá entendendo? Chegou uma McLaren híbrida numa das oficinas. Aí o cara pegou, a gente fez lá só o diagnóstico. Não, vou falar da Hammer. Chegou a Hammer, veio, o dono do carro pegou uma Hammer elétrica, aquela que anda de lado, tudo. Carro de 2 milhões. O carro não passava de 50 por hora. Ele batia 50 Travava. e ficava nos 50. E aí? Aí veio. Aí, o relatório, só o diagnóstico técnico, pelo tempo que ele levou, R$4.500. Para encontrar a subscrição desse veículo, para investigar o tempo, tudo. Sabe o que era? Acho que no transporte que ele veio, acho que ele tinha vindo de navio, né?
uma fiação do chicote, desconectou, assim, ó. Não eliminou o carro todo, mas estava assim. Mas e para encontrar isso aqui? Não, Cara, foi... não é entrar embaixo do carro, né? Não Você é, tem que foi um fazer o diagnóstico. parto, mas só o diagnóstico foi 4 mil e tralalá. Mas Só um o cara que diagnóstico. pagou 2 milhões, ele não vai, assim, fazer cerimônia e pagar 4.500. Agora o cara que comprou um Dolphin Mini de 100 mil reais, que é aquele mesmo cara que compraria um Up, Sim. compraria um Kwid, Sim. cara, ele pode ter uma certa resistência. Porque na maioria das vezes, não vou generalizar, mas não é uma pessoa que tenha posses ali, é uma pessoa... Entrou na linha o popular. famoso brasileiro médio, né? O Isso. trabalhador CLT que compra um carrinho melhor ali para poder trabalhar Perfeito. e ter menos Normal. custo com combustível, É beleza. o cara que tá com a conta na ponta do lápis Sim. ali, né? Tudo tá Sim. amarrado. E isso você tem que ter uma estratégia para cobrar dessa Lógico, pessoa. Lógico que tem. A gente não cobrou 4 mil porque era uma Hammer. Foi pela complexibilidade que ela nos deu. É óbvio que a complexibilidade de uma Hammer é trocentas vezes maior do que a complexibilidade de um Mini Dolphin. Entendeu? Então não significa que o preço de uma é o preço de outra. É a mesma coisa que quem trabalha com importados, lembra dos importados, pessoal? Então tinha um preço diferente porque tinha um estudo diferente, tinha uma demanda diferente, você está entendendo? Então, assim, há uma estratégia de cobrança para isso, uma tabela para que a gente possa... Cobra por hora, se você está na dúvida de colocar o seu... Coloca por hora, é um carro mais simples, é um carro que dá para... Mas não deixe de cobrar, porque senão você vai acostumar o seu cliente, ou não, você vai permanecer com ele sempre achando que você é um over-delivery, que você é um 0800, entendeu? Não é porque eu tenho uma pizzaria que eu tenho que dar um pedaço de pizza de graça. Posso até dar quando eu quiser. Opa, dessa vez, para essa pessoa cada pizza aqui, dá um refrigerante, né? ou então cada pizza... Poxa, você tá entendendo? Então, Quem paga o refrigerante? Então é complexo, é isso. Só que é uma doutrinação, tá? É um modus operandi que a gente estabeleceu e que o trabalho com o veículo elétrico ele vai ter que passar. E não só do veículo elétrico, tá, gente? Porque é a minha praia. Mas hoje a gente pega a tecnologia de veículos que não são elétricos, que, poxa, que exige que o cara, mesmo não sendo um veículo elétrico, sendo um veículo a combustão, tem tecnologia ali que o cara não conhece e que ele tem que estudar para trabalhar com aquilo, né? Olha as Commander, olha os Land Rover ali, em geral, que você tem que, para trocar a correia, você tem que sacar a carroceria do veículo. Então, você tá entendendo? Então, assim, é a reparação como um todo. É óbvio que a nossa especialização são os eletrificados, mas hoje eu vejo como um movimento da reparação automotiva, esse mais fino trato, essa diferença. A gente começou aqui no começo, né, falando, poxa, a oficina tem que ser aquela oficina suja, com o pôster da Gretchen, com o calendário... Com o Amado Batista. E aquela banheira clássica da borracharia imunda, tudo, tal... Cara, o cliente quando deixava o carro não sabia se o carro voltava todo sujo, aquele tipo de coisa. Mudou, né, cara? Mudou. Quem não mudar a mentalidade vai ficar para trás. É como o Israel colocou muito bem. Se você não estiver pensando em aposentar daqui a um mês, tem que se mexer. Não tem jeito. Sim. É isso, né? Você tem muita dúvida ainda, um monte, né? Mas não é assim, eu sei que o tempo dele também é precioso, mas as baterias, né, baixas, assim, a nossa estrutura mesmo, assim, no Brasil, a gente tem muita enchente, ou então as lombadas que nem aqueles protetor de Fox que tem, sabe? Sim. Aqueles do asfalto, assoalho, não tem um asfalto inteiro, lunar, né? Entra todos os carros que vai na oficina, você olha tudo ralado, tudo... que eu ia... Vamos lá, Estamos preparados para... Sim. É problema, né? Legal não tem essa tua pergunta. Sim, é problema, tá? A questão da água, da enchente, não. Tá? A questão da enchente é o seguinte, a pessoa sempre pergunta, Francisco, se o carro ele pode passar numa poça, numa enchente, porque a gente entende que a corrente elétrica, que é alta tensão, a água é condutora, tudo tal. Não. Esse veículo, essa bateria, ela é a parada de sensores de segurança. Se chama BMS, Better Management System, que faz o gerenciamento. A qualquer risco, impacto, água, qualquer coisa que gere risco para a bateria, ela corta a energia. Para o condutor, ele é 100% seguro. Para quem está dirigindo, tudo, é muito seguro. Ele é milissegundos, como o airbag, como o sistema do airbag.
Entendeu? Vamos fazer uma analogia aqui, tá? A velocidade de um corte de uma bateria com o risco de eletrocutar os passageiros ou o ambiente é como o do airbag. Pff, zerou, cortou, qualquer risco. Uma colisão, subiu a água ali e ele sentiu a infiltração, tudo tal, ponto. Então, não tem risco para o condutor. Porém, qual é o risco? É para o reparador, quando você for resgatar um veículo como esse. Infelizmente, na enchente que teve lá no Rio Grande do Sul, muitos veículos de lá vieram para cá. Muitos foram mal armazenados, você entendeu? Nós pegamos baterias que estavam intactas, nós pegamos baterias que estavam alagadas, nós pegamos baterias que estavam em curto. Então tem todo um procedimento, um protocolo para você fazer o diagnóstico disso daí, para que você saiba, pô, esse carro ele tem que ir para quarentena, para secar essa bateria. Não, esse carro aqui ele já pode... Então, assim, tem todo um trabalho para isso. Mas, agora, voltando ao que você falou. Primeiro, essa questão das enchentes, que para o condutor é tranquilo, mas para quem for resgatar esse veículo, tem que ter o procedimento. Agora, vamos para a questão de lombadas, tudo. Isso é muito comum. Eu tenho 2 casos aqui para vocês. Lembra daquele Cinquecento? Que viralizou, que o pessoal, a bateria custa 270 mil, que não sei o que, essa bateria aqui, ó, deu pau, que não sei o que, ela deu uma batidinha, tinha uma batidinha, perdeu a bateria. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada com a bateria, assim, fisicamente. O que aconteceu foi que pegou um duto do líquido de arrefecimento, a bateria de alta tensão, uma das formas de refrigerar ele é através de líquido de arrefecimento pelo ar-condicionado, e o líquido, ele contaminou o PEC. E aí o carro, ele parou. Para quê? Para não gerar nenhuma reação, para não gerar nenhum risco. E aí foi feito seco isso, restabelecido o duto de arrefecimento, revisadas as células, e aí a bateria voltou. Agora nós estávamos com uma Porsche Taycan, 100% elétrica. Parecia que uma bolinha de gude tinha batido na bateria. Foi a mesma coisa. Não atingiu nenhum... Ela é blindada. Tá? Não que ela não possa ser perfurada, pode acontecer isso sim, entendeu? Então, e o que aconteceu? Bateu num duto de líquido de arrefecimento, o carro identificou aquele sistema do airbag, milissegundos, puff, cortou. Entendi. Você entra no modo de serviço do veículo, restabelece o sistema de líquido de arrefecimento, de refrigeração da bateria, configura ela novamente, ela vai voltar à vida normal. Mas sim, nós vivemos num país... Vou te dar um outro exemplo agora que aconteceu esses dias. Lá do Rodrigo da Infinity. Ele tá com a Raval, bateu ali o coxinho central. Bateu o coxinho central, pegou um cano, um duto ali do líquido de arrefecimento. O carro entendeu que parou. Parou. E aí o que aconteceu? A gente suspeita, né, que o carro foi arrastado. Tava numa fazenda, tava no negócio, em vez do carro colocarem um carro numa plataforma e levar. Porque se coloca numa plataforma e leva, é só consertar o arrefecimento e o coxinho. Sim. Só que o carro foi arrastado, que aí gerou alguns outros problemas, que foi aquilo que a gente estava conversando aqui no começo. Então, Neylor, há essa situação de batida, entendeu? Ela não é frágil, tá? Não é frágil como a gente pensa, pegou uma lombada, ferrou. Não, ela não é frágil, ela é blindada, certo? Mas tem a reparação. Só que nem sempre é aquilo que a gente fala, uma batidinha estragou a bateria. Não é assim, a bateria ela é um composto, é como um motor, né? Ele tem vários pontos ali a serem tanto reparados como substituídos. Então, só que a bateria ela tem essa característica. A qualquer percepção de risco ou algo que fugiu da normalidade, ela vai pegar e ela vai parar. Esses dias a gente pegou, tem um tempinho, um Peugeot, um E2008. O cara bateu a roda direita dianteira. Bateu e o carro entrou em trava, o carro travou. O cara passou em 4 oficinas. 4 oficinas e queriam trocar tudo já. Queriam já só que eram oficinas que não eram especializadas. Veio pra gente, pra uma das nossas, entendeu? Em 15 minutos, com a leitura do scanner, a gente fez o destravamento do veículo. É óbvio que aí vai ter que trocar a bandeja, vai ter que trocar algumas coisas. Mas o que o veículo entendeu naquele momento? Que aquela batida mexeu na estrutura de conexão do veículo. Então, ele, por uma questão de segurança, ele, travou. Para que o veículo não continuasse andando e não continuasse danificando mais o sistema dele. Então, sim, com relação às baterias, tem essa situação de batida, tudo tal, mas tem reparação para isso,
entendeu? É o que poucos sabem. Essa tua pergunta foi bem pertinente. Em questão a enchente, tudo, como eu falei, para o condutor é Zero. tranquilo. Risco Mas zero. para quem for fazer esse resgate, tem que ser um especialista. Perfeito. Boa. É isso, né? Eu acho que esse assunto renderia umas 4 horas aí de programa. Tranquilo, cara, tranquilo, só de bate-papo. Fora o Isso que universo não é, de. Isso que não é ao vivo, né? Se fosse ao vivo ainda, Sim, que ia cara. pipocar Isso. agora da gente aqui perdido, né? Não, é assim, Pergunta. e é de bate-papo. Fora É. o universo que é o aprendizado, o conteúdo, né, a ser gerado desse assunto de VHE aí. Sim. Cara, muito interessante. A gente agradece muito, muito Pô, mesmo eu que agradeço, a cara. sua presença aqui, o seu compartilhamento de conteúdo. Eu acredito que muita gente hoje vai sair, depois desses cortes, do programa completo, que eu até oriento, né, a todos que assistem os Reels, os cortes, que vejam o episódio completo. Tem muita coisa, né? O corte é quase que um despertar para você ver o episódio completo. Tem muita coisa que você acaba sabendo e tendo realmente um real conhecimento, você vendo o episódio completo. E acompanhe também o Francisco Almeida nas redes sociais, Flex Company. Não, do ProVHE é @veículos híbridos elétricos. É só você colocar veículos híbridos elétricos e colocar um underline entre as palavras que você vai encontrar lá no Instagram, a nossa rede e os nossos conteúdos também. Sim, sim. E todos os cortes que saírem vai ter, com certeza, a veículos híbridos elétricos como colaboradores. Então, gente, clica lá, segue. Assistam os conteúdos que eu passei essa semana assistindo realmente os conteúdos. Tem muita coisa lá. Tem muita coisa interessante. Para você que é um consumidor de veículos, um usuário de veículos, para você também que é um profissional da área. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento sempre vai te agregar algo e em algum momento da sua vida você vai precisar daquilo que você aprendeu. Então, cara, não senta no sofá e fica assistindo só Netflix. Eu acho que você deve procurar realmente... o Luciano Chiriachique, ele fala que o sucesso se constrói à noite, né? E por quê? Porque durante o horário comercial você trabalha. Após o que você vai fazer do seu horário pós-comercial, seja um curso de aperfeiçoamento, seja algo para complementar a sua renda, é aquilo que vai construir o seu sucesso. E se você se aprofundar nessa área de VHE, com certeza você vai contribuir para o seu futuro. Seja você um gestor de oficina, seja você um profissional especialista técnico na área, seja você um cara que vai depois passar esse conhecimento para mais pessoas, né? Sim. Verdade. E o programa de hoje foi riquíssimo, né? É exatamente a essência do Carro em Foco. Por quê? Nós pegamos aqui o empresário que está aqui nessa ponta, a seguradora que está exigindo um aperfeiçoamento melhor e o cliente também que vai entender esse processo, né? Vai amadurecer essa ideia e saber valorizar e entender quando chegar a vez dele, quando precisar, ou indicar para um amigo ou qualquer coisa do tipo. O Carro em Foco está justamente para isso, unir todos os elos aqui. E eu agradeço demais você, né? Não tem nem palavras aí, foi extremamente rico esse programa aí. Obrigado. Eu que agradeço, eu espero ter contribuído, né? É como o Israel falou, a gente poderia passar aqui 4 horas, 4 dias, 4 meses falando e ainda teria assunto para a gente discutir. Então, meu intuito aqui foi realmente em colaborar, né, com vocês, com a audiência de vocês. Eu espero que essas informações, de alguma forma, ela ajude, melhore, gere percepção, gere consciência do trabalho, porque o setor da reparação automotiva ele é bilionário. E aquilo que eu sempre pergunto, desses trilhões, desses bilhões que rolam, quanto que está indo para o seu bolso de uma forma sustentável, né? De uma forma correta, de uma forma técnica. A gente tem que elevar a régua da nossa categoria, entendeu? Eu comparo, sim, os reparadores e os especialistas do setor automotivo como engenheiros, como médicos, como advogados, porque é a gente que domina isso, entendeu? Só que a gente tem que gerar uma visão percebida do quanto nós somos importantes, do quanto é necessária a nossa mão de obra, para que quebre alguns tabus aí, entendeu? O meu grande intuito foi fazer com que a informação da indústria
que muitas vezes o reparador ali da ponta, ele não tem, a informação da indústria, ela seja convertida para o reparador civil, para o reparador independente, para que a gente possa atender, né? Eu sempre faço uma analogia. Quando você compra um remédio, ele obrigatoriamente vem com a bula, né? E por que um reparador que tem CBO, que abre a empresa, que tem registro, por que ele não tem acesso a essa informação? Por que ele não é cuidado como é cuidado na indústria? Às vezes eu falo de EPI, a galera fica pé da vida comigo. Mas esse cara da indústria, ele é amparado por isso. Ele tem EPI, tem EPC, tem um monte de coisa. Por que esse cara aqui da ponta, que é sozinho, que a gente sabe como é duro ser empresário no Brasil para os donos de oficina, por que esse de funilaria, de guincho, de qualquer coisa, você levantou, como o Israel falou, você já tem conta para pagar. Por que esse cara não é mais respeitado? Sabe por quê? Porque falta informação para ele. Existe um monopólio da informação, entendeu? Onde todo mundo quer segurar aqui e não quer passar. Hoje, um dos meus papéis, e eu me orgulho muito disso, é de conseguir converter a linguagem dessa informação industrial que vem da fonte e converter ela para o mundo da reparação independente, o mundo da reparação civil, no que envolve aí todos os setores automotivos. E eu espero que você aí de casa, que está assistindo a gente, espero ter te ajudado de alguma forma e me coloco à disposição. Sempre que vocês precisarem de mais alguma coisa, tiver mais algum tema, tudo, me coloco à disposição. Eu e o meu time de professores e todo mundo da Flex Company. Muito Legal. Gente, mais uma vez, agradecemos a audiência de vocês, agradecemos o engajamento que vocês geram. Mais uma vez, peço para vocês seguirem Carro em Foco Podcast Boa. no YouTube, no Instagram, Deezer, Spotify e Amazon Music. Não tem mais desculpa para você não assistir a gente, hein? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Valeu.